Muita coisa que as pessoas fazem aqui na Terra, na verdade, sai impune. Elas não recebem bem o que deveriam aqui. Pensa, por exemplo, vou dar o exemplo clássico de Hitler, que ele foi responsável de milhões de mortes e ele teve uma morte rápida por um tiro na cabeça. Aí, depois de tanta maldade, será que o que ele recebeu foi uma morte indolor? Será que Deus, sendo justo, e justo no sentido de que ele retribui de forma justa a maldade humana, será que ele, então, não deveria retribuir no sentido de justiça após a morte? Você lembra da Bíblia quando Deus disse que Moisés herdaria a terra prometida? Sim. Tu lembra o que aconteceu? Quantas pessoas morreram? Quantos inocentes morreram? Quantos primogênitos foram mortos pela mão de Deus? Sim. Para que Moisés conseguisse levar o povo liberto, e ainda assim o povo foi contra e caminhou 40 anos no deserto. Sim. Até achar a terra prometida, depois foi expulso de lá. Sim. Foi que gerou o Estado de Israel. Agora? Depois da Segunda Guerra Mundial. Foi o Hitler. Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo aqui juízo de valor. Estou pegando só a história fria, sim, colocando os fatos que pode ser questionado por você a qualquer momento. Okay. Mas foi a ação nefasta de Adolf Hitler com a caça a judeus que viviam como párias pelo mundo, foi tão bestial que o mundo se uniu para dar ao povo judeu um Estado, para que ele voltasse à terra dele. Então, assim, baseado no que eu falo sobre energia, as coisas acontecem por um motivo. A gente só costuma olhar um lado das coisas. Por exemplo, se eu piso no seu pé e eu arranco a sua unha, e você para aqui, você vai ficar reclamando que eu arranquei sua unha. Você não percebe que às vezes você ia andar até ali, o ônibus ia entrar na janela, na calçada e te matar. Você vai lembrar sempre que eu arranquei sua unha, não que sua vida foi salva. A gente tem que olhar as coisas assim, voltando à história do fazer o bem ou fazer o mal, eu acredito que tudo é movimentado para um objetivo, para um bem, para uma coisa comum. É a lei do caos. O caos é o caos porque você está dentro dele. Se você olhar por fora, tu vê que ele tem harmonia. Então é uma questão de ótica. Perspectiva. Sim. Sim, eu entendo completamente o que você está dizendo. Creio que, cara, Deus é bom o tempo todo e que tem um propósito em tudo que ele faz. Isso eu concordo plenamente. Mas então, você deve lembrar também que lá em Israel, eles pecaram contra Deus ao longo do tempo, eles começaram a fazer sacrifício humano e por aí vai. Eles estavam divididos entre Reino do Norte e Sul. E aí o Reino do Norte primeiro foi capturado pela Síria, depois o Reino do Sul pela Babilônia. Aquilo foi juízo de Deus porque eles se tornaram um povo muito maléfico. Porém, a gente sabe que o instrumento que Deus, entre aspas, usou era um instrumento que, pela Bíblia, teria uma punição também. O povo da Síria, por exemplo, ele foi completamente destruído pela Babilônia como um juízo de Deus também. Então, eu não estou falando de problema do mal aqui, no sentido de que por que as coisas acontecem. O que eu estou perguntando é, mesmo que tudo de mal que aconteça hoje, creio que sim, tenha um propósito de uma coisa boa que vai acontecer, você não acha que o agente do mal, mesmo que seja usado para um bom propósito, não será devidamente punido pela justiça divina ao encontrar com ele no futuro? Eu observo das coisas. Por exemplo, eu vejo um rapaz, um menino novo, se envolve com tráfico, começa a ganhar muito dinheiro, mas tem várias mulheres. O cara vive ali uns 5, quando muito, 7 anos e morre. O que eu vejo com isso? Que ele viveu tudo que ele viveria compactado. Por que algumas pessoas demais vivem muito tempo fazendo maldade? Porque até mesmo para manter o mal, ele precisa de ter instrumento. Então tem gente que é tão ruim, que é ruim a vida toda. Aí do nada sofre um derrame e morre. Aí tu fala assim, poxa, ele morreu dormindo. Isso não foi justo. Mas quem é que pode julgar o que é justo e o que é injusto? Deus? É só ele. É só essa força, dominador do caos, da harmonia, que consegue fazer isso. A gente, às vezes, tem muitos valores que nós somos imbuídos pela nossa criação, cultura. Para mim é isso. Quem sou eu, né? Eu não sou estudioso de Deus. Até porque quem seria, né? Quem diz que não sabe trabalho nenhum. Deus, no sentido de energia, existe. Eu creio nisso. Mas que você vai fazer as coisas, vai ter um juízo final, não sei. Não, tudo bem então. Só mais uma coisa, você acha que Deus é um ser pessoal que se comunica com o ser humano? Não com palavras. Não com palavras, ele é uma energia não pessoal. Não pessoal. Até porque, cara, dizer que Deus castiga ou Deus abençoa, você vai se colocar como você não deu sorte na vida, Deus te amaldiçoou. Não necessariamente, né? Você não deu sorte na vida,
decisões suas, posições suas, e não é porque Deus não quis. Mas se algo tão poderoso que criou todas as coisas, e não só criou tudo, mas criou o tempo, inclusive, você não acha que se isso aconteceu, como que ele não seria pessoal? Uma energia faria a vida inconscientemente? Você é pai? Não. Vamos supor que você encontra a menina ali e você faça sexo com ela aqui, você concebe a vida. Você não queria, a vida veio de uma consequência. Se Deus criou o tempo naquele momento, então ele é antes do tempo. Sim, ele é atemporal. E quem sabe aí nesse caso, até uma blasfêmia, né? Não seria uma sequência. Quem sabe a humanidade não está se apurando para uma coisa que Deus quer de fato. Quem sabe o paraíso que o Jeová fala não seja uma evolução humana dessa espécie. Porque você vai depurando, até chegar no ponto em que tudo vai ser perfeito. Então estamos ainda em processo de evolução. Entendi. Tá, eu queria te compartilhar contigo a minha visão sobre tudo isso. Você é judeu. Okay. Todo mundo acha que eu tenho cara de judeu, mas não sou judeu não. Então, o que eu acredito. Pensa em tudo que a gente faz. Creio que existe a bondade que o ser humano faz. E a gente faz muitas coisas boas porque, segundo a Bíblia, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O problema é que, em algum momento na história da humanidade, nós nos afastamos de Deus. E a consequência é de uma coisa chamada pecado, que você já ouviu falar. E, segundo o que a Bíblia diz, o nosso pecado faz separação nosso com Deus. E Deus, a moral dele é tão perfeita, no sentido de que a nossa moral não é a moral dele, a moral dele é infinitamente mais elevada, quando nós fazemos até as coisas menos graves, como coisas que tem nos 10 mandamentos, por exemplo, não mentir, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo e olha assim e fala, caramba, e por aí vai. Então, por isso que todo ser humano está caindo em pecado, que todo ser humano, na verdade, segundo o que a Bíblia diz, ele era merecedor do castigo divino. Só que, aí, isso, Deus, ele amou tanto eu e você, de tal forma, que ele enviou Jesus, que é o seu filho, que é plenamente Deus também. De certa forma, Deus se tornou um ser humano na pessoa de Jesus. E essa punição que tanto eu quanto você a gente merecia por causa dos nossos pecados, ele tomou sobre ele na cruz. É como se a gente fosse criminoso e alguém pagasse a nossa fiança, ou então alguém pagasse o nosso contrato de dívida. E com isso, para que a gente possa ser salvo diante dessa situação, a gente teria que fazer duas coisas. Uma delas é o arrependimento de pecados, no sentido de que a gente vira as costas para os nossos pecados, a gente pede perdão a Deus, a gente decide seguir os mandamentos. E a segunda coisa seria nós crermos no Evangelho. O Evangelho é essa mensagem, essa boa notícia de que Jesus tomou a nossa culpa porque Ele muito nos amou. E com isso nós herdamos a vida eterna. Não é algo que a gente merece, não é algo que Deus viu que a gente merecia, não. Mas foi simplesmente porque Ele decidiu nos amar, apesar da gente não ter nada que fizesse nós merecermos isso. Isso que torna o amor dele tão extraordinário. E com isso Ele oferece essa salvação para todos nós. Isso faz sentido para você? Faz, como eu falei, eu transitei a leitura de algumas religiões, né? Não fui a fundo, mas mais católica, né, cristã. A Bíblia, já li algumas partes, nunca li toda, porque eu nunca consegui ler ela toda. É muita coisa, né? É muita coisa, mas eu gostei muito de ler Apocalipse, pela história e pela parte religiosa. Gosto de Gênesis pra caramba. E algumas partes que eu fico trazendo pra minha vida. Por quê? Porque não é só a Bíblia, não é só um livro. A Bíblia tem ali palavras de motivação muito boas, ensinamentos muito bons, família, honrar pai e mãe, sugestão na terra, tudo isso é importante, tudo isso aí deve ser cultuado e cultivado. Eu respeito as religiões, faz sentido, você entende pra mim? O que você me fala, eu compreendo, mas tem alguns pontos, alguns hiatos nessa coisa que ela, porque por causa dos alguns dogmas, aí me quebra. O que você acha desse modo de evangelizar? Comenta aqui embaixo, dá aquela curtida que assim você ajuda o vídeo a aparecer mais aí pelo YouTube. Pega o link desse vídeo, espalha aí por todos os grupos do WhatsApp e nas outras redes. Se inscreve no canal e ative o sininho para você saber dos próximos lançamentos também. Valeu!